Amém. Aleluia. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Amém. alegria, mais uma oportunidade que o Senhor assim tem nos concedido, de nesta noite nós estarmos aqui reunidos como igreja para glorificar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aproveitando que você está de pé, não quero te cansar, abra a tua Bíblia comigo por gentileza. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 19, a partir do versículo 1. João, capítulo 19, a partir do versículo 1. Enquanto você procura e acha, eu quero aqui tributar a Deus toda a honra, toda a gratidão por mais esta oportunidade de ser arauto desta palavra que liberta, que transforma e que restaura. Nessa adoção, pastor Valdir, que Deus abençoe Hilda, sua esposa, irmão Edenir, evangelista da casa do Senhor, que Deus abençoe juntamente também com a sua esposa, irmã Silvia. Saudamos os pastores, eu saúdo os obreiros nesta noite, que Deus abençoe a cada um de uma forma especial. Quantos acharam o texto sagrado? João, capítulo 19, a partir do versículo 1, se prepare para depois nós irmos a Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 11. A Bíblia nos diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 11, tão somente, que nos diz assim, para ganhar tempo: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode tomar o teu assento, glorificando, engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, Aleluia. hoje é um culto especial, um culto de ceia, onde nós trazemos a memória, não com tristeza, não com pesar, mas nós trazemos a memória com alegria. Tamanho sacrifício gerado no Calvário. Foi através deste sacrifício que hoje esta igreja tem a oportunidade de estar com as portas abertas, porque esta igreja foi comprada a preço de sangue, sangue de Jesus vertido por nós, pecadores. Quando nós falamos acerca do ministério de Jesus, a Bíblia diz que o ministério de Jesus, ele não começa quando Jesus é batizado. Lucas, ele vai dizer que lá com 12 anos, Jesus, ele já dava sinais que a sua natureza era divina, porque a Bíblia diz que com 12 anos, ele já estava no meio dos doutores, trabalhando negócios do seu pai, e não era o seu pai José, era negócios espirituais, assuntos do reino de Deus. A Bíblia diz que agora, com 30 anos, o ministério de Jesus, ele não começa sendo batizado. O ministério de Jesus não começa no deserto, não, porque pode alguém ser batizado, tudo bem, quantas pessoas foram batizadas, pode alguém enfrentar algum deserto, tudo bem, é natural alguém enfrentar um deserto, mas o ministério de alguém só começa quando ele recebe a autoridade de Deus, quando ele tem a autoridade de Deus. E Jesus agora, em Lucas capítulo 4, ele vai nos dar a segurança que ele poderia fazer as coisas que fez, e fez porque tinha a autoridade de Deus. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ele está agora voltando para a sua cidade natal, Nazaré, e a Bíblia diz que era um dia de sábado, e ele vai entrar em uma sinagoga, e tendo completado 30 anos, era natural que todo judeu chegasse num dia de sábado e tivesse uma oportunidade no meio do culto de abrir o pergaminho e ler uma palavra diante dos principais
principais da sinagoga. E a Bíblia diz exatamente foi isso que aconteceu. Jesus chegando em Nazaré, era dia de sábado, dia de culto, entrou na sinagoga, pegou de uma caixa do lado do altar, que ali estavam os pergaminhos, e exatamente Jesus pega o pergaminho do profeta Isaías no capítulo 61. A Bíblia diz que ele agora abre o pergaminho e começa a ler e diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar os cativos, para anunciar o evangelho aos pobres. E aí ele começa a ler, e quem conhece a história sabe que na sinagoga dos judeus existia duas cadeiras, uma cadeira para se o presidente daquela comarca chegasse naquele lugar, tinha uma cadeira de honra. Para você entender, se o pastor Paulo Ricardo nesta noite chegasse em uma sinagoga, teria uma cadeira reservada para que ele se assentasse, e nesta sinagoga tinha uma segunda cadeira, a cadeira que toda a sinagoga tinha, que era para que o Messias se assentasse naquela cadeira. E a Bíblia diz que Jesus, quando terminou de ler o pergaminho, ele se senta naquela cadeira messiânica e diz: ei, verdadeiramente aquilo que foi profetizado pelo profeta hoje está se cumprindo. Jesus estava tomando autoridade messiânica para o seu ministério. Ele está dizendo: eu vou curar daqui para frente, eu vou restaurar daqui para frente. Por quê? Porque eu tenho autoridade de Deus para fazer essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Então o ministério de Jesus, ele começa debaixo de autoridade. E esta autoridade que vai fazer Jesus agora trazer o desejo de aproximar pessoas. Nós estamos vivendo um tempo, e eu preciso pregar, que muito se fala sobre um evangelho inclusivo. Muito se fala sobre uma igreja inclusiva, uma igreja diferente, uma igreja que precisa incluir pessoas, mas não por serem eles pecadoras, não, mas pelo tipo de pecado que elas cometem, elas precisam ser incluídos e deixar debaixo dos panos. Jesus nunca fez isso. Através de oração, Jesus incluiu pessoas, incluiu Judas, que era ladrão, mas foi oportunizado, incluiu Pedro, que era o mais bravo, mas foi assim introduzido, incluído no seu ministério. A história você conhece. Os discípulos debaixo de oração foram incluídos no ministério de Jesus. Jesus não incluiu eles pelo tipo de pecado que eles cometiam. Jesus incluiu pela oportunidade de salvar. A igreja, ela não inclui pessoas pelo tipo de pecado que comete e continua cometendo. A igreja ainda é inclusiva. O evangelho do reino ainda é inclusivo, mas ele inclui quem foi lavado, quem foi transformado, quem foi remido pelo sangue de Jesus e agora é um ex-pecador. Aleluia. E a história você conhece. O ministério de Jesus deixou muitas marcas, como parábolas. Foi lida na palavra introdutória. Quem não conhece esta palavra, parábola, acerca dos dois fundamentos, os dois firmamentos, quem tem casa na rocha e quem tem casa na areia, são parábolas, conteúdos de extrema importância e de crescimento espiritual. Quando nós olhamos acerca do ministério de Jesus, o ministério consolidado por milagres, quantas pessoas, quando encontraram com Jesus, os caminhos se cruzaram, nunca mais elas foram as mesmas, porque tiveram a sua vida transformada. A mulher do fluxo de sangue, ela rompeu a barreira, tocou na orla e foi curada. Jairo chamou Jesus para dentro da sua casa. Jesus entrou na casa de Jairo, entrou na vida. Jesus, quantos milagres Jesus fez. A Bíblia diz que certa vez alguém chamado Zaqueu achou que chamaria a atenção de Jesus por cima. Não, ele sobe numa árvore e tenta chamar a atenção de Jesus. Ele olha: ei Zaqueu, o meu evangelho é inclusivo, mas desce depressa, porque eu vou pousar na tua casa porque me convém, e hoje a salvação entrará. Este é o evangelho inclusivo de Jesus. Mas percebam que as parábolas são conteúdos de extrema importância. Os milagres são
histórias que acontecem ainda nos nossos dias, é coisa gloriosa. Mas se Jesus cumprisse a sua missão tão somente por parábolas, tão somente por milagres, não teria sentido nós estarmos aqui nesta noite. Não se assuste, porque o maior milagre de Jesus não foi parábola, o maior milagre de Jesus não foi milagre de cura, o maior milagre foi ele ter sido obediente, subido no Calvário e ter nos dado uma oportunidade de salvação. O maior milagre de Jesus foi dar a vida eterna. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E percebam que agora nós estamos diante de um cenário de alguém que estava incomodando. Jesus começou a incomodar o sistema religioso, porque o sistema religioso não cabia a Jesus. As coisas que Jesus pregava não cabia no sistema religioso. Jesus era tido como um rebelde, como um blasfemo, como um desertor, porque a Bíblia está dizendo, Jesus assim dá testemunho: ó vós escribas e fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês estão assentados na cadeira de Moisés e vocês reduziram a lei do Senhor a nada. Falta amor, falta misericórdia. E se vocês entendessem que eu quero misericórdia e não quero sacrifício, vocês seriam diferentes. Glória a Deus, esses aleluia. assuntos começaram a incomodar. E a Bíblia diz que naquele tempo as coisas estavam sobre a família, estavam sobre o comando da família. Anás e Caifás. Anás era genro de Caifás. Eles estavam todos aparentados. E quando surgiu uma nova de alguém que não pregava a filosofia de Platão, que não pregava a filosofia de Aristóteles, que não pregava filosofia fãs, coisas que não levavam o homem a lugar algum, mas quem pregava a palavra de Deus, eles tremeram, mexeu com a estrutura deles. Porque a palavra que saía de Jesus era uma palavra que confrontava. E é esta palavra que precisa estar nas nossas tribunas. Um evangelho que confronta a nossa maneira de viver. Não um evangelho que passa a mão por cima e diz: está tudo bem, vai dar tudo certo. O evangelho que nós ainda pregamos é um evangelho que tem cruz, que tem renúncia, que tem o negue-se a si mesmo. Glória a Deus. É um evangelho que ainda a porta continua estreita, o caminho é apertado, e para entrar e passar nesse caminho tem que começar a deixar bagagem para poder entrar na eternidade. É verdade, Senhor. O nome do Senhor e Jesus começou a incomodar, mas tudo estava dentro do propósito de Deus. Porque o maior propósito de Deus era salvar a humanidade. O próprio tema, o textuário da Bíblia Sagrada, João 13,16, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho unigênito para salvar, ou seja, para que nós não nos percamos. Deus entregou o seu Filho. Então o texto áureo da Bíblia Sagrada é o amor de Deus. Então tudo estava dentro dos planos de Deus. E a Bíblia diz que agora Jesus, cumprindo o seu ministério em uma quinta-feira da paixão, era desejo de Jesus agora participar da última ceia com seus discípulos, para dar as últimas instruções, para confortar o coração dos discípulos, dizendo: ei, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vai chegar alguém aí que vai estar com você na alta, na baixa. Vai chegar alguém aí que quando você estiver chorando, ele vai estar do lado. Quando você estiver rindo, ele vai estar do lado. No dia de sol ele vai estar, no dia de chuva ele vai estar também. E quem é esse? Jesus. Este é o Consolador amado. Este é o Espírito de Deus que testifica aquilo que ouviu de mim. Então se anima nesta noite. Você já tem uma promessa. Você não anda sozinho. O Consolador está à sua disposição. Ele anda com você. Você acorda, ele está ali. Por quê? Porque ele mora dentro de você. Ele consola, ele levanta, ele restaura, ele enxuga as tuas lágrimas, e as lágrimas que ele não enxuga, ele leva diante do trono de Deus e diz: ei, esta irmã aqui está chorando, este obreiro aqui está chorando, e apresenta na presença de Deus, e você tem resposta da parte do céu. Glória ao nome do Senhor. Então Jesus, nesta quinta-feira, ele está agora ceando com seus discípulos. E
foi um momento de confraternização, foi um momento de festa, de descontração, mas foi um momento também que o traidor tinha que trair, traiu. Quem estava unido, ficou unido. A Bíblia diz que eles terminam de ceiar, e eles agora sobem ao Monte das Oliveiras, entoando o hino do Cordeiro, um cântico que a Bíblia não revela, mas quando nós chegarmos lá na eternidade, é este cântico que o coral vai cantar, o mesmo cântico que eles subiram cantando e entoando no Monte das Oliveiras, que ninguém escreveu. É o hino que o Cordeiro vai dar para a sua noiva, e nós vamos cantar, e nós vamos adorar Ele na sua presença. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus agora ele está no jardim do Getsemane, e a agonia era tanta que antecedia o Calvário, que Lucas escreve que ele transpirava, ele suava lágrimas de sangue, de tanta opressão, porque o peso do pecado estava todo sobre os seus ombros. Ele estava carregando uma culpa que não era dele, ele estava carregando a culpa que era nossa, mas foi transferida sobre ele. Ele se fez maldito, ele tomou o nosso jugo, as nossas enfermidades, as nossas dores estavam sobre ele. E o que mais me intriga no ministério de Jesus é o lado humano de Jesus. Porque alguém só pode olhar do céu e entender como eu e você nos sentimos se ele fosse humano. E foi por isso que o Verbo se fez carne, para tomar as nossas dores, para entender aquilo que nós olhamos, aquilo que nós pensamos. E a natureza humana de Jesus lá no Getsemane estava gritando. A Bíblia diz que a natureza humana de Jesus agora começa a orar e dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Esta era a natureza humana de Jesus. Mas o que eu mais gosto é a natureza de servo de Cristo, porque ele foi servo obediente até a morte, e morte de cruz. O lado humano estava ali aflito, mas o lado de servo ele disse: Ei, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo: Ei, a minha natureza humana está pesada, mas a minha natureza de servo está dizendo: Ei, seja feita a tua vontade, ainda que seja contrária à minha, seja feita a tua vontade. Quantos nesta noite têm a coragem de dizer: Pai, seja feita a tua vontade? Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou, Senhor, consagrando, mas seja feita a tua vontade. Às vezes nós queremos confundir, atrapalhar as coisas. Nós oramos e entregamos na mão de Deus, aí nós damos uma volta, vamos para lá, vamos para cá, e não é no nosso tempo. Nós tiramos da mão de Deus, pegamos na nossa mão e tentamos resolver da nossa maneira, e quando nós não conseguimos, voltamos frustrados e colocamos na mão dele de novo. Porque nós precisamos ser sinceros: Pai, seja feita a tua vontade. Está na tua mão, então deixa na mão de Deus. Colocou na mão de Deus, irmã, deixa na mão de Deus. Colocou o filho, a esposa, o esposo, colocou na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Não tenta ajudar Deus, que você vai atrapalhar. Glória a Deus, não tenta ajudar Deus. Deixa na mão de Deus, que Deus ele tem a sua forma. A Bíblia diz que ele é longânimo, ele trabalha num tempo diferente do nosso. Nós já estamos vivendo na geração do pra já, pra agora. Nós já estamos vivendo a geração do delivery, do motoboy. Achamos que é pedir uma comida no aplicativo e 10 minutos o motoboy ali buzina e nós saímos no portão. Não é assim com Deus. Oração para Deus, às vezes ele responde na hora, mas às vezes demora um dia, 2 dias, uma semana, 10 anos. Mas nós precisamos deixar na mão de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então perceba que Jesus ele foi fiel em tudo. E agora a Bíblia diz que vem um barulho no Getsemane, e os seus perseguidores, os seus detentores, os seus algozes estão chegando. E eu não vou nem entrar na parte do beijo de Judas, eu preciso ganhar tempo, senão não vai dar tempo. A Bíblia diz que Jesus ele vai ser levado agora para o Sinédrio. Pela madrugada de quinta para sexta, Jesus já começa a entrar em um processo agora de complicações, tanto físicas como emocionais.
Jesus começa agora lá no Sinédrio a ser esbofeteado, lá no Sinédrio ser acusado de algo que não fez. Chamaram testemunhas fraudulentas, chamaram uma, chamaram duas, e não achou nada contra ele, porque a Bíblia diz que nele não achou falta alguma. Era a Bíblia se cumprindo, mas no que ele falou era verdade. Acharam ele. O que achou foi sedição na vista deles. Alguém chegou lá no Sinédrio, os 71 anciões, a autoridade de Israel. Parecia que não chovia se eles não assinassem uma canetada. Eles achavam que tinham poder, mas o poder estava na mão de Deus. O poder está na mão de Deus. É Deus que é o dono da igreja. Deus é o dono da sua noiva. Nunca esqueça disso. Chamaram as testemunhas e disseram: olha, certa vez eu vi ele lá no templo com aqueles discípulos desordenados, e ele lançou essa palavra. Que palavra que ele lançou? Ele disse: olha, esse templo aí não vai ficar pedra sobre pedra, mas no terceiro dia eu vou construir um templo novo. Falou isso aí? Falei. Porque era verdade mesmo. O templo de pedra já passou, o templo de alvenaria, de madeira já passou. Por quê? Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e agora nós somos o templo de Glória a Deus. E agora Jesus está agora no Sinédrio. Levam ele para Pilatos. A história você conhece, o capítulo 19. E eu quero que você entenda aquilo que eu estou pregando nesta noite. O que o Espírito de Deus propôs ao meu coração para que nós entendamos nesta noite é para que você recebesse uma promessa de uma coroa de glória. Alguém precisou carregar uma coroa de espinhos. Foi isso que o Espírito ministrou no meu coração. Para nós recebermos uma coroa de glória, alguém tomou no nosso lugar uma coroa de espinhos, tecida com maldade, tecida com escárnio, fabricada para tortura, fabricada para zombar do nosso amado. A Bíblia diz que ele está diante de Pilatos. Então Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. Pilatos agora manda dar uma sessão de açoites em Jesus. Talvez sanasse os questionamentos, porque os judeus queriam matar. A Bíblia diz por inveja, por ciúme, porque Jesus era o verbo encarnado, ele pregava a palavra. E agora ele começa a açoitar, não adiantou, alguém ainda queria mais. E a Bíblia diz que os soldados agora romanos, eles vão tecer uma coroa de espinhos. Muita especulação há sobre o tamanho do espinho, ninguém sabe. O que disser é mentira, porque não tem dado confirmado. Mas a verdade é que a coroa de espinho foi tecida. A verdade é que colocaram uma coroa de espinho, e Lucas vai dizer que deram uma cana para ele segurar, representando um cetro de majestade. E volta e meia ele dava um passo, e aquela cana era batida na cabeça dele para enterrar ainda mais aquela coroa de espinho. Por que eu faço questão de pregar estes detalhes? Porque nós estamos vivendo cultos de ceia gelado. Nós estamos perdendo o sentido que é pegar no cálice, no pão e no cálice. Em muitos lugares já está passando desapercebido. Vem, participa da ceia. Não há devoção, não há sentimento algum, não há. Nós voltamos para a nossa casa sem sentido. Mas esta noite o Espírito quer expressar dentro de nós a agonia do Calvário, a agonia da via dolorosa que Cristo padeceu pelos nossos pecados. Não é para ninguém chorar por emocionalismo, por palavras bem colocadas, não, mas é para nós chorarmos, contritarmos o nosso coração, relembrando o tamanho do sacrifício, a dor que Cristo passou. Mas estas lágrimas, eu quero dizer que não é de tristeza, é de alegria, porque alguém suportou no nosso lugar, alguém levou o jugo sobre si, alguém levou o madeiro sobre si. E a Bíblia diz que os soldados colocaram esta coroa, colocaram um manto vermelho, um manto real, simbolizando um manto real. Escarneciam dele, dizendo: ei, rei dos judeus, agora reina sobre nós. Aí está agora o teu reinado, reina, rei dos judeus. E a Bíblia diz que assim foi este problema, esta tortura
psicológica e física e foi se estendendo. Pilatos, ele faz questão agora de trazer Jesus na presença do Sinédrio e dizer: olha, eu trouxe ele para fora para que vocês entendam que eu não acho problema algum, não tem pecado algum, não tem delito algum. Se vocês querem crucificar, vocês que dão um jeito nesse negócio. E está lá o Sinédrio gritando. Não foi o povo que gritou, não. Não foi o povo que gritou. Pasmem vocês, você conhece esta história. Porque era madrugada, era muito cedo, eram pouquíssimas pessoas que estavam sobre a praça. Era o Sinédrio, 71 anciões de Israel que foram influenciados por Anás e Caifás, dizendo aí: solta Barrabás, crucifica o Nazareno. E assim foi trocado. E assim foi trocado. E até o dia de hoje, irmão, já tem gente preferindo Barrabás e deixando Jesus ser crucificado de novo. Já tem gente batendo palma para Barrabás, dizendo aí: está tudo em casa. É aquilo que Isaías disse: quem está trocando o doce pelo amargo, estão trocando a luz pela escuridão, e está tudo bem. Cheguei aqui, o irmão estava ministrando sobre valores familiares. Hoje está na moda, troca de casamento, casa com homem, casa com mulher, está no 8º casamento e está tudo certo. Mas são os valores deturpados. A igreja de Jesus é diferente. A igreja de Jesus, ela é sem mancha, sem mácula e conservadora. Nos bons costumes de homens, não. Nos bons costumes, aquilo que nós recebemos pela palavra. E Jesus agora, na mão do Sinédrio, ele vai à Via Dolorosa. E já tem um hino muito bonito que diz que cada gota de Jesus, né? Cada gota, cada passo ia derramando uma gota. E assim ele foi se esvaindo com aquele pedaço de cruz sobre os seus ombros. E ele foi caminhando na Via Dolorosa. E cada vez que ele caminhava, uma sessão de tortura a mais. Cuspiram nele, esbofetearam ainda mais, torturaram ainda mais. Mas o pior estava ainda lá no Monte da Caveira, lá no Gólgota. Quando ele chegou no Gólgota, já tinha outro pedaço de cruz esperando. Já tinha pregos esperando as suas mãos. Já tinha pregos esperando os seus pés. Mas ele, como uma ovelha levada ao matadouro, como uma ovelha muda, sem falar nada, sem atribuir culpa a alguém, não. Ele estava ali cumprindo o seu ministério. E foi assim. Você tem liberdade de adorar nesta noite. O clima é de festa. Eu estou todo arrepiado aqui. E não é jargão de pregador, não. Eu sinto a presença do Cordeiro. O mesmo Cordeiro que foi moído no Calvário, ele está aqui nesta noite pronto para nos socorrer. Palavra cheia, manda, levada a sol. Oh, glória seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ergueram ele, cumpriram aquilo que Deus disse. Através do próprio Jesus, o Filho do Homem precisava ser levantado, erguido, entregue na mão dos homens pecadores. Para quê? Para que se o trigo morresse não dava fruto nenhum, mas se uma semente caísse no chão, muitos mais seriam germinados. E aqui está a igreja. O sangue de Jesus verteu lá no Calvário, derramou sobre o madeiro, verteu sobre o chão, mas o sangue de Jesus era uma semente, e essa semente germinou, e a igreja está crescendo, a igreja está avançando. E pasmem, você acredite ou não, a igreja de Jesus está em ascensão. Aleluia. Mas como? Olha o que nós estamos vendo, como a igreja está em ascensão. A igreja está em ascensão. Nós estamos nos preparando para ir para a glória. Porque a Bíblia diz, o mesmo livro de Apocalipse diz que aquele que é sujo, se suje cada vez mais. Mas aquele que é limpo está se purificando. A igreja de verdade está sendo purificada, como ouro passando pelo processo na mão do íris. Quem é puro está jejuando mais. Quem é puro está orando mais. Quem é puro está se santificando mais. Porque a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Agora foi cumprido. Ao meio-dia Jesus é levantado. Do meio-dia às 3 horas houve trevas. Muitas coisas aconteceram. Mas eu quero me ater aqui ao terceiro dia.
Porque a Bíblia, eu não quero nem entrar no ladrão da cruz, eu quero me ater ao terceiro dia para nós seguirmos um pouco mais à frente. A Bíblia diz que Maria Madalena agora ela pega no domingo de manhã especiarias, perfumes aromáticos para assim aromatizar a sepultura, o corpo de Jesus. Mas quando ela está indo em direção ao sepulcro, a Bíblia diz que ela encontra a pedra revolvida, ou seja, um anjo já tinha descido de lá, já tinha removido a pedra e uma voz gritou lá de dentro: ei mulher, por que tu procura dentre os mortos aquele que está vivo, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, porque Deus assim deu graça. Jesus está vivo nesta noite, Jesus está conosco neste lugar. Ei, eu não sei o que trouxe você aqui, eu não sei o tamanho da tua luta, eu não sei o tamanho da tua afronta, o tamanho da depressão, a ansiedade, insônia. Ei, mas eu vim dizer para você, Jesus está aqui nesta noite. Eu tomei as tuas dores lá no Calvário, eu tomei as opressões, as depressões, as pressões, eu tomei sobre mim lá no Calvário. Ei, você está livre nesta noite, você está liberto nesta noite pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus ressuscitou. 40 dias ficou aqui ensinando. Em Atos capítulo 1, Jesus é assunto aos céus. Passando um tempo agora, para nós caminharmos para o final, ainda tem ceia. A Bíblia diz que João, estando na ilha de Pátimos, João vai receber revelações poderosas da parte de Deus. E quando estas revelações chegam em forma de 7 cartas na primeira etapa, para 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Filadélfia agora recebe um elogio da parte de Cristo. Ei, eu sei as tuas obras, eu conheço a tua paciência, eu sei que mesmo com pouca força tu não tem negado o meu nome. E por causa disso, porque tu és uma igreja paciente, tu é uma igreja fervorosa, eu coloquei uma porta diante de ti aberta e que ninguém pode fechar. Parafraseando, porque que Jesus disse uma porta aberta e ninguém pode fechar? Porque a cruz de Jesus Cristo era uma chave, a porta era a porta de salvação, e só quem carregou a chave da cruz pode abrir e fechar a porta da salvação. Esta porta de salvação que foi aberta pela cruz de Cristo, ninguém pode fechar. Ela está aberta nesta noite, a porta de salvação. Um dia, o mesmo que abriu a porta será fechada por Ele. Mas enquanto é dia, nós trabalhamos. E João agora começa a receber estas revelações. Eu sei que da tua própria força, e é Deus falando com os nossos corações. Nós vivemos um tempo de pouquíssimas forças. Nós vivemos um tempo que parece que o barco vai arrebentar no meio. Nós vivemos também, não é, irmão, hipocrisia, porque tem gente que sobe aqui e diz que está tudo bem, que se tem luta tem pecado, que se tem problema alguma coisa é no vaso. Não, às vezes é Deus escolhendo o crente para levar para o deserto, para ver se o crente é crente de verdade, ou só dá glória quando tem que estar cheio, ou só dá glória quando o armário está lotado. Mas crente de verdade no deserto ele dá glória, na enfermidade ele diz: Jesus ainda salva, e se não salvar, continua sendo Deus, tem poder para fazer e tem poder para não fazer. Glória a Deus, aleluia. É um tempo de pouca força, é um tempo que nós estamos sendo espremidos, espreitos. Como alguém que é acuado, a igreja está sofrendo sutilezas, ataques demoníacos, a igreja está sofrendo. Mas nós temos esta promessa de Cristo, de sermos fiéis mesmo com pouca força. E eu vim profetizar sobre a sua vida: fidelidade em pouca força. Mas eu estou tão fraco, mas continue sendo fiel. Mas eu estou tão para baixo, continue sendo fiel. Mas as lutas estão tamanhas, está muito problemático a minha vida. Continue sendo fiel em pouca força, porque o mesmo que prometeu para você, que estaria com você até a consumação dos séculos, é o mesmo que está rompendo as nuvens daqui a alguns pouquíssimos tempos. Vai passar, foi cantado aqui, vai passar.
E por que vai passar? Porque a ditosa cidade deve ser linda. Quando passar aqui, nós estaremos entoando o cântico do Cordeiro lá na eternidade, junto com os santos de todas as épocas, junto com a igreja remanescente, a igreja dos lavados, a igreja dos remidos, a igreja que foi fiel na tribulação, na perseguição, teve paciência para suportar. Lembre-se, glória, guarda, eis que venho, Senhor, para nós caminharmos. O mesmo Jesus que fez elogios à igreja de Filadélfia é o mesmo Jesus que chama a atenção da igreja fiel e diz: eis que venho sem demora. Quase 2000 anos atrás, Jesus revelando para João: eis que venho sem demora. Quem dirá agora, no nosso tempo? E qual é a instrução? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós olhamos e lemos na Bíblia, King James, a versão original diz: para que nenhum homem roube a tua coroa. E por que nenhum homem roube a tua coroa? Porque Jesus não está se referindo agora para a igreja da Filadélfia na eternidade. Jesus está dizendo neste plano. Porque no céu não tem ladrão. Lá no céu ninguém vai roubar a coroa de ninguém, não. Lá no céu não tem ladrão. E o que acontece? Jesus está dizendo: guarda o que tens. Tu tem fidelidade em pouca força, continua sendo fiel. Mas eu canto tão pouquinho. Guarda o que tem, porque isso é coroa que outras pessoas querem roubar. Mas eu prego tão pouquinho, mas é muito pouquinho. Continua pregando esse pouquinho, porque é coroa que os inimigos querem roubar. Mas se você guardar com fidelidade, uma coroa de glória está reservada para você na eternidade. E por que nós entendemos isso? Essa coroa está adornada, creia nessa palavra. Essa coroa já tem o molde da sua cabeça. Aleluia. Ah, Jesus amado. Essa coroa já está confeccionada para você. As pedras do galardão, as quais o crente será galardoado como diademas colocadas na coroa, elas já estão confeccionadas. Falta só um pouquinho para você receber essa coroa de glória. Mas enquanto isso, não perca esta coroa que Deus já está dizendo nesta noite. Guarda o que tens, guarda o que tens nesta noite, porque o inimigo é furioso. Guarda o ministério que Deus te confiou na tua mão. Obreiro que me escuta nesta noite, guarda o que tens, faça com zelo, com excelência, para que Deus assim olhe do seu alto e sublime trono, para que nós estejamos sendo fiéis, guardando aquilo que nos foi confiado, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Que nós sejamos encontrados no céu com fidelidade, guardando aquilo que nos foi confiado. Porque para nós recebermos esta coroa de glória, eu encerro aqui. Jesus carregou na via dolorosa uma coroa de espinhos. Então, que nós venhamos valorizar tamanho sacrifício, que nós venhamos trazer à memória nesta noite a importância de nós tocarmos no pão, no cálice e sairmos alimentados daqui nesta noite, revigorados. Eu vim profetizar sobre a tua vida pela palavra e de olho aberto, sem feitar nada. Deus está te dando força nesta noite. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando ousadia para você suportar as afrontas. Ele não é esta crise que vai roubar a tua coroa. Não é estas mentiras que estão semeando contra você que roubarão a sua coroa, não. Porque o que é seu está reservado na eternidade. Enquanto você se manter fiel, Deus terá a fidelidade com você. E esta coroa é sua. Tome posse da vida eterna. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, aleluia. Oh, glória, coisa boa é falar dos segredos de Deus, os mistérios de Deus. O que segura a povo é Bíblia, o que mata a fome é a palavra.
Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Já tem gente enfeitando, dizendo que Deus falou, Deus não falou nada. Mas quando pregamos a palavra, Deus se responsabiliza pela palavra. Eu faço, Pastor Pacheco, eu fico por aqui. É Bíblia que vai nos manter a nossa coroa reservada e preparada. Eu quero orar com você. Eu sei que o espaço está limitado, mas eu quero orar com você nesta noite muito rápido, porque nós temos ainda que participar da ceia. Você que precisa de algo da parte de Deus, o vizinho do lado, do outro não precisa saber. É só você e Deus agora. Seja o que for, eu quero que você saia do seu banco e nós vamos orar neste momento. Aleluia, eu quero orar pela sua vida. Oh glória, oh glória seja dada ao nome do Senhor. Você que está enfermo nesta noite, eu não sei o tipo de enfermidade, mas Jesus ainda cura. O mesmo que ressuscitou no terceiro dia é o mesmo que ainda cura, liberta, transforma, restaura. Você que precisa do favor de Deus, venha à frente, sem demora, não perca tempo. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Você que ficou no seu banco, feche os teus olhos. Você que agora estará entrando junto comigo neste campo espiritual, no campo do inimigo, mas esta vitória já está garantida, esta guerra já está vencida pelo sangue de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nesta noite nós estamos, Senhor, reunidos como igreja, glorificando e engrandecendo o teu santo e poderoso nome, ó Deus. Eis aqui a tua noiva, a qual foi plantada a tua palavra. Ó Deus, nós entendemos a luz da Bíblia, que para nós recebermos esta coroa de glória, uma coroa de espinhos, Cristo carregou em nosso lugar. As dores foram transferidas para Cristo. Ó Deus, as perseguições, as afrontas, as enfermidades. E nesta noite, ó Deus, eu oro pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. Aquele que está enfermo, ó Deus, neste momento, que seja tocado agora. Aquele que está debaixo de enfermidade, seja física, seja espiritual, seja nos órgãos, seja na corrente sanguínea, seja nas vistas agora, em nome de Jesus Cristo, vai tocando o Senhor com poder, para que fique declarado que foi a tua mão que tocou nesta noite, neste lugar. Ó Deus, eu clamo a ti em nome de Jesus. Aquele que precisa de um renovo espiritual agora, meu amigo Espírito Santo, começa a renovar os batizados em língua estranha. Renova agora pelo teu Santo Espírito. Aquele que está fraco, mas está mantendo a sua fidelidade em pouca força, continua, Senhor, amado, operando. Ó Deus, eu também clamo nesta noite. Aquele que tem desejo, Senhor, mas não tem força, dá dons espirituais nesta noite. Usa na palavra, usa no louvor, usa, Senhor, na tua obra. Ó Deus, é aquele que tem buscado o batismo no Espírito Santo, aquele que tem orado, Senhor, depositado a oração na tua presença. Ó Deus, se for da tua vontade, coincidir com a vontade deste crente, batiza ele com o Espírito Santo nesta noite. Derrama dons espirituais para a glória do teu nome. Ó Deus, logo mais estaremos participando do cálice do corpo. Ó Deus, com alegria. Aquele que está fraco seja renovado, aquele que está enfermo seja curado, aquele que está sem perspectiva tenha a ótica transformada nesta noite, para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.